Fala, minha família caipora! Como é que tá essa força aí? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta quinta-feira, dia 26 de dezembro. Serão 24 palpites que separamos para vocês. Então fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles e também não se esqueçam no final do nosso bilhete caipora, beleza? E agora vamos com os nossos resultados dos palpites nos dias 24 e 25 de dezembro. No dia 24, nós separamos 7 palpites e tivemos 5 greens e apenas 2 reds, tá? Tivemos 72% de taxa de acertos no dia 24 de dezembro. Já para o dia 25, nós tivemos 13 palpites com 9 greens e 3 reds, tá? Tivemos uma partida que foi adiada e a nossa taxa de acertos foi de 75%. Ainda não ficamos abaixo da média em nosso mês de dezembro, beleza? E vou mostrar para vocês aqui a parcial do nosso mês de dezembro. Nós temos aqui a nossa meta de 70% e por 2 vezes atingimos os 100% de aproveitamento em nossos palpites, que foram no dia 9 de dezembro e no dia 16 de dezembro, tá? Tivemos outros dias acima de 90%, tá? E após o dia 18 demos uma decaída, mas mantemos acima da meta, beleza? Espero que fechamos o mês com mais de 80% de taxa de acertos. Então, poderemos finalizar o nosso ano com 80%, beleza, galera? Então, esses são os nossos resultados. Se vocês gostaram dos nossos resultados, já clique embaixo e se inscreve no canal e acompanhem todos os nossos palpites diariamente. Ative o sininho aí para poder ter acesso a eles todos os dias, beleza, galera? E também não se esqueçam de deixar o seu like e também comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 26 de dezembro? Bora pra intro! Vamos lá, família, iniciar com os nossos palpites para esta quinta-feira, dia 26 de dezembro. São 24 palpites, então prestem bem atenção para pegar os melhores e montarem os seus bilhetes. Aconselho a não montarem bilhetes muito grandes porque temos muitos jogos que ocorrerão no mesmo horário, então isso dificultará muito o cash out, beleza? Então montem os seus bilhetes no máximo com duplas e triplas. Fechou, galera? Então vamos lá aqui com essa primeira partida na Sérvia na Superliga. Separei aqui o Novi Belgrade contra o Baka Topola com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e temos um aproveitamento de 72% para o Novi Belgrade nos últimos 9 jogos. Já o Baka Topola tem 44%. No histórico, são 3 vitórias do Baka Topola e a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Novi Belgrade vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros entre as duas equipes, tivemos under 4,5 gols nas últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Só tivemos uma partida do Baka Topola que foi 4-3 contra o Noah e tivemos aqui uma partida do Novi Belgrade contra o Napredak que foi 3-2 também. Então, para essa partida, nós teremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Antuérpia contra o Genk na 1A Pro League da Bélgica. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para esta partida também está bem equilibrada, tá? Nós temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Genk e para o Antuérpia temos 56%. No histórico são 3 vitórias do Antuérpia, 7 empates e 17 do Genk. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Aí em séries, nós temos Antuérpia com 7 jogos marcando gols. Nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Antuérpia, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 1,5 gols em todos os jogos. Então para essa partida, separamos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a primeira partida da rodada da Premier League. Na Inglaterra, separei o Manchester City contra o Everton com o mercado mais inusitado possível. Separei aqui vitória, empate para casa e under 5,5 gols. A probabilidade de vitória para o City é de 71%, porém ele tem apenas 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Everton tem 50%.
No histórico, são 27 vitórias do City, 10 empates e 18 do Everton. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Manchester City vem perdendo a 3 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos under 5,5 gols nos últimos 6 jogos e temos vitória do City em 5 deles e um empate. Jogando na casa do City, ele também venceu e empatou as últimas 6 partidas e temos o under 5,5 gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 5,5 gols em todas as partidas das duas equipes e vitória do City nós temos em apenas 2 partidas e um empate em seus últimos 6 jogos. O Everton venceu apenas uma partida das últimas 6, então para essa partida é vitória ou empate para casa e under 5,5 gols, beleza? Próxima partida, o Magra contra o Alger na Ligue 1 da Argélia. Separei essa partida com o mercado de over meio gol. Essa partida eu separei com esse mercado porque no histórico das duas equipes não temos muitos gols, tá? O Alger tem 45% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Magra também tem 50%. No histórico, são 6 vitórias do Alger e 3 empates, e 2 vitórias do Magra. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries em casa, o Magra vem marcando gols em 5 jogos. Últimos encontros, nós tivemos gol em 5 das últimas 6 partidas das duas equipes. Porém, nos últimos jogos dos campeonatos, nós temos under na maioria das partidas, mas nas partidas do Magra nós temos gols. Então, para essa partida, eu separei over meio gol, beleza? Próxima partida, o Carnar Fontal contra o Denil Saints. Separei essa partida na Sinhu Premier do País de Gales com o mercado de vitória seca para fora. O Denil Saints tem 71% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Carnar Fontal tem 33%. No histórico, são 31 vitórias do Denil Saints, 2 empates e 4 do Carnar Fontal. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Denil Saints vem sofrendo gols há 10 jogos e o Carnar Fontal vem marcando há 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Denil Saints em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Carnar Fontal, o Denil Saints venceu 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, o Denil Saints venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Carnar Fontal venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, é vitória seca para fora, beleza? Próxima partida é o Larne contra o Carrick Rangers. Faz tempo que eu não trago partidas da Irlanda do Norte, tá? Então, eu separei essa partida da Premiership. Essa partida eu separei com empate anula para casa. O Larne tem 60% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carrick Rangers tem 56%. No histórico, são 16 vitórias do Larne, 5 empates e 10 do Carrick. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, não temos séries para esta partida. E nos últimos encontros das duas equipes, o Larne venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Larne venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Carrick venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos uma vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Clube Brugge contra o Westerlo. Separei essa partida na uma Pro League da Bélgica com vitória seca para casa. O Brugge tem 75% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. Já o Westerlo tem 44%. No histórico, são 35 vitórias do Brugge, 7 empates e 2 do Westerlo. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brugge vem marcando gols há 10 jogos e o Westerlo vem sofrendo gols há 5. Últimos encontros, o Brugge venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Brugge venceu 5 das suas últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Brugge venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Westerlo não vence, principalmente fora de casa. Então, para essa partida, é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Motherwell na Premiership da Escócia. Separei essa partida com o mercado de handicap de -1 para casa. Por que eu separei este mercado? O Celtic tem 83% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% também nos últimos 9 jogos. O Motherwell tem 50%. No histórico são 80 vitórias do Celtic, 21 empates e 12 do Motherwell. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem sem derrotas há 5 jogos e nos últimos encontros, o Celtic venceu com 2 ou mais gols de diferença em 2 ocasiões das últimas 6.
Jogando em casa, ele venceu com 2 ou mais gols de diferença nas últimas 6 ocasiões. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Celtic venceu 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Motherwell ele perdeu com 2 ou mais gols de diferença em 2 ocasiões das últimas 6. Então para essa partida é um handicap de -1 para casa, beleza? Próxima partida, o Birmingham contra o Burton Albion. Separa essa partida na League One da Inglaterra com mercado de vitória seca para casa. O Birmingham tem 77% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. Já o Burton tem 28%. No histórico são 2 vitórias do Birmingham, 1 empate e 4 vitórias do Burton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Birmingham vem vencendo há mais de 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Birmingham venceu 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Birmingham venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Burton ele não vence há 4 jogos. Venceu apenas uma partida e foi fora de casa. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Sheffield United contra o Burnley. Separa essa partida na Championship da Inglaterra com mercado de handicap de +2 para fora. A probabilidade de vitória é de 40% para o Sheffield jogando em casa. As duas equipes têm um aproveitamento muito bom nos últimos 9 jogos. O Sheffield tem 89%, enquanto o Burnley tem 83% nos últimos 9 jogos. No histórico, são 13 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Burnley vem sem derrotas há 5 jogos e o Sheffield vem vencendo há 3. Últimos encontros, nós temos o Burnley vencendo 4 das últimas 6 partidas contra o Sheffield. E o Sheffield ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Burnley. Jogando na casa do Sheffield, ele venceu com 2 ou mais gols de diferença apenas 2 partidas das últimas 4. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Sheffield venceu 2 partidas nos últimos 2 jogos com 2 ou mais gols de diferença. E lá no 6º jogo, ele venceu por 3-0 o Oxford. Já o Burnley, ele não perde com 2 ou mais gols de diferença há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, acreditamos que teremos um handicap de +2 para fora, beleza? Próxima partida, o Coventry City contra o Plymouth Argyle. Separa essa partida na Championship da Inglaterra com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Coventry City é de 72%. Ele tem um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos e o Plymouth Argyle tem 28%. No histórico são 7 vitórias para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Plymouth ele vem sofrendo gols há 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Coventry, não temos over 1,5. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Coventry contra o Millwall, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Southampton contra o West Ham United. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 3,5 cartões. A probabilidade de vitória para o West Ham é de 43%. Ele tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e já o Southampton tem 22%. No histórico são 14 vitórias do Southampton, 12 empates e 20 do West Ham. A média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Southampton vem sem vitórias há mais de 5 jogos e o West Ham vem marcando gols há 6. Últimos encontros, nós temos over 1,5 em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Southampton, over 1,5 em 3 das últimas 6. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, vemos aqui os cartões amarelos que temos mais de 3,5 em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 5,5 cartões por partida somando as duas equipes. Verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 4 cartões por partida e ele já apitou 3 partidas na Premier League. Então, para essa partida, eu separei um over 3,5 cartões e também temos probabilidade de muitos gols nessa partida, beleza? Próxima partida, o Bournemouth contra o Crystal Palace. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de under 4,5 gols.
A probabilidade de vitória para o Bournemouth é de 50% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 44%. No histórico são 6 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de abaixo de 4 gols. Verificando em séries, o Crystal Palace vem marcando gols há 7 jogos e o Bournemouth vem marcando há 10. Últimos encontros, nós temos under 4,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Bournemouth, under 4,5 também nas últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 4,5 gols com probabilidades de over 1,5. Mas acreditamos que não ultrapassará os 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Newcastle United contra o Aston Villa. Essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 48% para o Newcastle. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Aston Villa tem 56%. No histórico são 27 vitórias do Newcastle, 18 empates e 12 do Aston Villa. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, temos 3 vitórias do Newcastle e o Aston Villa vem marcando gols há 5 jogos. Últimos encontros, nós temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Newcastle, over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Aston Villa venceu por 1-0 o Southampton. Então para essa partida, separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Nottingham Forest contra o Tottenham. Essa partida separei com handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Nottingham Forest com 41%. Na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tottenham tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Notts, 2 empates e 9 do Tottenham. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Notts vem vencendo a 3 jogos e o Tottenham vem marcando gols a 5. Últimos encontros, nós temos aqui o Tottenham vencendo 5 das últimas 6 partidas contra o Notts. O Notts venceu a única partida e foi com 2 ou mais gols de diferença. Jogando em casa, o Notts perdeu as 2 últimas partidas por 2 ou mais gols de diferença. O Tottenham leva vantagem. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Tottenham ele não perde com 2 ou mais gols de diferença nenhuma das últimas 6 partidas, além da última partida que foi contra o Liverpool, que ele perdeu de 6-3. Verificando aqui o Notts, ele não vence com 2 ou mais gols de diferença a maioria das partidas. Ele venceu apenas uma contra o Brentford, que foi inclusive também a última partida. Então para essa partida, um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Chelsea contra o Fulham na Premier League da Inglaterra. Essa partida eu separei com empate anula para casa. O Chelsea tem 65% de probabilidade de vitória e vem de uma crescente muito boa nos últimos jogos. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fulham tem 61%. No histórico são 24 vitórias do Chelsea, 11 empates e 2 do Fulham. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Chelsea vem sem derrotas a 5 jogos e o Fulham vem empatando a 3. Últimos encontros, o Chelsea venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele também venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea venceu 5 das últimas 6 partidas e o Fulham ele venceu apenas uma de 6 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida é vitória para casa e se empatar anula a aposta, beleza? Próxima partida, Ligue 1 da Argélia. Faz tempo que também não trago os jogos da Argélia, beleza? O Mostaganem contra o Paradou. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória do Mostaganem é de 41% e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 33%. Já o Paradou tem 56%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Paradou de 2-1. Em séries, o Paradou vem marcando gols a 9 jogos e o Mostaganem vem sofrendo a 7. Últimos encontros, under 3,5 na única partida. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Paradou venceu de 4-0 em casa contra o Quenchela. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Derby County contra o West Bromwich Albion. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de vitória e empate para casa.
A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para as duas equipes, inclusive para o empate. Nós temos 39% de aproveitamento para o Derby nos últimos 9 jogos e o West Bromwich tem 61%. No histórico são 10 vitórias do Derby, 6 empates e 6 do West. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o West vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros, o Derby ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele venceu e empatou as últimas 3 últimos jogos dos campeonatos. O Derby ele venceu e empatou 2 das últimas 6 partidas, enquanto o West ele venceu apenas 2 partidas de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Wolverhampton contra o Manchester United. Separe essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o United é de 50% jogando fora de casa. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Wolverhampton tem 44%. No histórico, são 17 vitórias do United, 4 empates e 5 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Wolverhampton vem sem empates a 5 jogos e o Manchester United vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, nós temos o mercado de over 1,5 em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Wolverhampton, over 1,5 em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os últimos 6 jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o St Mirren contra o Rangers na Premiership da Escócia. Separe essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rangers jogando fora de casa é de 68%. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos e o St Mirren tem 61%. No histórico são 43 vitórias do Rangers, 5 empates e 3 do St Mirren. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rangers vem marcando gols a 10 jogos e o St Mirren vem sofrendo a 6. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do St Mirren, over 1,5 em 3 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Almazy contra o Al-Ahly Cairo. Separe essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly é de 49% jogando fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Almazy tem 72%. No histórico, são 15 vitórias do Al-Ahly, 7 empates e 3 do Almazy. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Al-Ahly vem marcando gols apenas jogando em casa há 8 jogos. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ghent contra o União Saint-Gilloise na UEFA Pro League da Bélgica. Essa partida eu separei com o handicap de mais 2 para casa. A probabilidade de vitória para a União é de 44% jogando fora de casa. Ela tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Ghent ele tem 44% nos últimos 9 jogos. Verificando no histórico, são 9 partidas com 4 vitórias da União e 5 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o União Saint-Gilloise vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos aqui o União vencendo apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Ghent. Jogando na casa do Ghent, ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Ghent sem perder com 2 ou mais gols de diferença há mais de 6 jogos, enquanto o União ele venceu com 2 ou mais gols de diferença apenas uma partida que foi contra o Westerlo. Então, para essa partida, um handicap de mais 2 para casa, beleza? Próxima partida, o Stoke City contra o Leeds United na Championship da Inglaterra. Essa partida eu separei com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leeds é de 64% jogando fora de casa. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Já o Stoke tem 33%. No histórico, são 5 vitórias do Stoke, 2 empates e 6 do Leeds. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Stoke vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Stoke, over 1,5 em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima e última partida, o Liverpool contra o Leicester na Premier League da Inglaterra. Separei essa partida com handicap de -1 para casa. O Liverpool tem 85% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Leicester tem 22%. No histórico são 23 vitórias do Liverpool, 6 empates e 12 do Leicester. A média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm com gols nos últimos jogos, porém o Liverpool vem marcando a 10 jogos e o Leicester vem sofrendo a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e o Liverpool venceu 4 delas com 2 ou mais gols de diferença contra o Leicester. Jogando em casa, ele venceu com 2 ou mais gols de diferença 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool venceu com 2 ou mais gols de diferença 2 das últimas 6 partidas e o Leicester perdeu com 2 ou mais gols de diferença a maioria dos últimos 6 jogos. Foram 4 dos últimos 6, então para essa partida eu separei um handicap de -1 para casa, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Espero que tenham gostado dos nossos palpites, tá? E também dos nossos resultados. Se gostou, já clique embaixo e se inscreve no canal se chegou até aqui do vídeo e é a primeira vez que tá por aqui, beleza? Já deixa o seu like e comentem pra gente o que vocês acharam dos nossos palpites e também aceitaremos sugestões. Fechou, galera? Então vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera, o nosso Bilhete Caipora é separado com 4 seleções, tá? Separamos aqui o Clube Brugge para vencer a partida contra o Westerlo, o over 1,5 gols para o Covent City contra o Plymouth Argyle. Separei o Chelsea para vencer a partida contra o Fulham e se empatar na nula aposta. E separamos o handicap de -1 para casa em Liverpool contra o Leicester. Uma odd total de 2,22 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!